Fala galera, essa semana nós lembramos de uma declaração recente do Lula sobre impressão de moeda e muitas pessoas pediram uma explicação mais aprofundada sobre esse tema, que é um tema realmente muito pouco compreendido. Inclusive existe bastante divergência entre economistas, até entre escolas de economia, sobre quais são as causas da inflação, né? Então nós vamos explicar aqui alguns conceitos que obviamente o Lula não entende, mas antes vamos relembrar o que falou o nosso ex-presidiário. Se eu fosse presidente da República, durante essa crise agora, eu teria alargado a base monetária do país. Eu teria produzido pelo menos 300 bilhões de moeda nova só para gastar com o coronavírus. 300 bilhões de moedas novas para gastar com o coronavírus. Bem, a primeira pergunta que deveria vir na cabeça de qualquer pessoa com bom senso é: por que 300 bilhões, Lula? Por que não mais? Por que não 300 trilhões? Assim, se é tão fácil, se é só falar um número alto, por que você não fala um número mais alto? Que sujeito mesquinho, né? O cara, ele sabe a resposta, ele sabe a solução, é algo extremamente simples, e ele fica se restringindo, é só 300 bi, vamos logo para casa dos trilhões então, Lula? Mas é claro que não é tão simples assim, né? Agora vamos ficar com essa pergunta em mente: por que 300 bi, por que não mais, né? E nós vamos chegar juntos na resposta ao longo desse vídeo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é inflação? Muita gente acha que sabe o que é, mas não sabe tão bem assim. Para você se testar, vamos fazer uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre inflação e aumento de preços? Qual a diferença entre esses dois conceitos? Se você não souber a resposta assim de bate-pronto, não se preocupe, porque até entre economistas renomados existe divergência sobre essa resposta. Mas existe uma resposta correta, existe uma resposta que faz sentido, e é o que eu vou explicar aqui. Então, como podemos diferenciar o aumento de preços, né, o simples aumento de preços, da inflação? O aumento de preços é mercadológico, ele é causado pela lei natural da oferta e da demanda. Então, por exemplo, se sai uma notícia dizendo que o tomate é muito saudável, cura doenças, etc., isso vai levar a um aumento na procura por tomate nos mercados, uma maior demanda. E, naturalmente, o preço do tomate vai subir. E isso é perfeitamente saudável. É saudável para você, é saudável para a economia. Mesmo que fique difícil de encontrar tomate, mesmo que os vendedores aumentem os preços, mesmo que tripliquem os preços, que multipliquem por 100 os preços do tomate, isso é saudável, isso é positivo, porque é voluntário, ninguém está sendo coagido a comprar tomate. E se existe uma maior demanda natural por tomates, o preço tem que subir mesmo, porque o aumento dos preços sinaliza para todos os produtores que eles podem produzir e devem produzir mais, para ganhar mais e se beneficiar. E assim, em pouco tempo, a produção de tomate é capaz de alcançar a demanda e os preços caem, se estabilizam. Aliás, nós vimos exatamente isso há muito pouco tempo, no início da pandemia, com as máscaras cirúrgicas. Ocorreu esse mesmo processo, os preços subiram e depois caíram. Então repare que nós estamos falando sobre flutuações nos preços causadas pelo mercado. Agora, e quando o aumento de preços é causado pelo governo, por políticas, quando ele não tem nada a ver com as condições naturais do mercado? Aí é inflação. Tá? O economista Milton Friedman, vencedor do Prêmio Nobel, explicou isso de uma forma bem clara. Ele diz: a inflação é sempre um fenômeno monetário, ou seja, é consequência de políticas governamentais. Inflação é quando o governo se mete. A inflação é muito mais duradoura, é um aumento de preços persistente, é independente da oferta e da demanda. Então, recapitulando, os preços podem aumentar ou diminuir por fatores mercadológicos, né, como nos exemplos dos tomates e das máscaras. Mas isso não é inflação. Inflação é política governamental. Tá? Então, perfeito, Marcos, mas que políticas são essas? Né? Como que isso funciona? Por que eu devo me preocupar com isso? Né? Bem, vamos entender isso aqui agora, né? Por que a gente observa o nosso real se desvalorizar a cada ano, né? O fruto do nosso trabalho a cada ano vale menos. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui do Fernando Urrich.
onde ele mostra que o real, hoje em dia, vale menos do que 15% do valor que ele valia no seu início, tá? Eu não posso deixar de mencionar aqui o canal do Fernando Urge, vale muito a pena conferir lá. Foi lá que eu peguei esse gráfico. Inclusive, o Fernando Urge foi quem escreveu o prefácio desse livro aqui, ó. O que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard. É um livro sensacional e até aterrorizante, tá? Recomendo muito e você não precisa nem comprar, ele está disponível de graça na internet pelo Instituto Mises Brasil. Agora voltando aqui, por que o real foi depreciado dessa forma? A resposta é difícil de ouvir, mas aqui vai. É porque nós estamos sendo roubados. É o roubo mais sofisticado que existe, é um roubo que ninguém percebe. É um roubo abertamente divulgado nos canais de comunicação, mas ele é divulgado em palavras codificadas, difíceis de entender. Então você vai ouvir base monetária, M1, M2, M3, vai ouvir meta de inflação, compulsório bancário, taxa de redesconto, expansão, retração monetária, todos esses termos. Afrouxamento quantitativo, esse é bom, né? Mas se você parar para entender o que eles querem dizer, você vai perceber que é tudo uma cortina de fumaça, é tudo um elaborado desvio da sua atenção para te roubar sem você perceber. Como assim? Como assim eu estou sendo roubado sem perceber? É simples. Existe uma quantidade de reais hoje no mundo, tá? Soma todos os reais que eu tenho na minha carteira, na minha conta bancária, com todos os reais que você tem na sua carteira, na sua conta bancária, com todos os reais que todas as outras pessoas têm em suas contas bancárias, suas carteiras, mais do que todas as empresas têm, mais do que todos os órgãos governamentais têm, e você vai chegar num número. E esse número está em constante expansão. Há poucos anos, ele era metade do que ele é hoje. E daqui a uns anos, vai ser o dobro, você não tenha dúvida. Agora, veja só. Por exemplo, o ouro, a prata, ou mesmo o Bitcoin. Eles têm uma oferta limitada. Existe uma quantidade total de ouro nesse planeta. Essa quantidade não pode aumentar de uma hora para outra. Ela não pode dobrar de acordo com o humor de um burocrata. O Bitcoin também. O Bitcoin é finito. Só podem existir 21 milhões de Bitcoins. Agora compara isso com o dólar, com o real, com as moedas governamentais. Essas moedas são controladas por mafiosos, por políticos que se elegeram com lindos discursos. Mas o que eles querem é enriquecer, e eles se enriquecem às suas custas. E como eles fazem isso? Eles expandem a base monetária. Toda vez que a quantidade total de reais aumenta, alguém recebe esse dinheiro primeiro, tá? Esse dinheiro novo, esse dinheiro que surgiu do nada. E quem recebe primeiro se beneficia às custas de quem recebe por último. E quem é que recebe primeiro? É sempre quem está mais próximo do poder. Vamos aqui imaginar o seguinte, tá? Imagina que eu tenha aqui na minha casa uma máquina de imprimir dinheiro, tá? É fácil imaginar por que isso é injusto, tá? Você entende isso, mas você consegue entender exatamente como que isso prejudica a população? Porque qual o problema? Qual o problema para você se eu estou imprimindo dinheiro aqui em casa e digamos que seja uma falsificação perfeita, tá? Uma falsificação indetectável. Que, assim, nem na Casa da Moeda conseguem perceber que é falsificado. Ou melhor, vamos imaginar que eu sou um hacker que consegue entrar aqui na minha conta bancária e alterar os números, tá? Porque isso tem até mais a ver com o que o governo faz hoje em dia, que a impressão é digital, tá? Você percebe que isso é claramente injusto, mas o que eu estou perguntando aqui é como que isso afeta você, como que isso afeta a população. Porque qual o problema? Se eu compro o seu carro, se eu comprar a sua casa, por exemplo, se o dinheiro que eu estou te dando, você pode usar esse dinheiro para comprar outras coisas. Então, qual o problema? Dá para perceber que isso é algo injusto, tá? Mas a pergunta é como isso te afeta? Como isso afeta as outras pessoas? Aqui é a raiz do problema, tá? E é justamente por a gente não entender isso é que nós somos explorados. Veja bem, o dinheiro novo, ele causa pressão inflacionária. Lembra o que a gente falou lá atrás? É um aumento de preços não relacionado com o mercado, é um aumento de preços duradouro. O dinheiro novo, ele vai se espalhando pela economia, ele vai aumentando todos os outros preços de todos os bens e serviços. Existe uma quantidade de dinheiro e existe uma quantidade de bens e serviços, tá? Se a quantidade de dinheiro em circulação aumenta, com tudo mais constante, os preços sobem. Isso é inflação.
Veja bem, os bens e serviços de uma economia, essas são as verdadeiras riquezas, tá? O dinheiro era só para ser um facilitador da troca. É importante entender, deixar bem clara essa distinção entre o que é dinheiro e o que é riqueza. Porque as pessoas não querem dinheiro, as pessoas querem riqueza. Veja bem, o bolívar venezuelano é dinheiro, o dólar zimbabuano é dinheiro. Mas os governantes desses países imprimiram tanto que hoje em dia você pode ter milhões dessas moedas que você não consegue comprar quase nada. Então aqui fica claro porque que eu não devo ser permitido imprimir dinheiro, tá? Porque todo benefício que eu tiver, ele vai ser pago por alguém, vai ser pago por todo o resto da população, cada um pagando um pouquinho. Alguns pagando mais, outros pagando menos. E é isso que os governantes fazem. Eles imprimem dinheiro. Eles podem imprimir dinheiro. Eu não posso, você não pode. Eles são melhores do que a gente? Então vamos responder a pergunta inicial desse vídeo, né? Por que o Lula quer imprimir 300 bilhões, mas não quer imprimir 300 trilhões? Será que ele não entende nada disso que acabamos de falar? Veja bem, se ele imprimir 300 bilhões, haverá inflação forte, mas será uma inflação muito menos forte do que se ele imprimir 300 trilhões. Ou seja, ele te rouba menos. E assim ele tem menos chance de você perceber, ele tem menos chance de você reclamar, tem menos chance de gerar hiperinflação, tem mais chance dele se safar. Então é isso, espero que isso tenha ficado claro. Para finalizar, eu vou lembrar aqui do economista considerado o maior defensor da expansão da base monetária, ou seja, da impressão do dinheiro, o americano John Maynard Keynes. Quando ele foi perguntado sobre os efeitos de longo prazo da impressão de papel moeda, ele respondeu: no longo prazo estaremos todos mortos. E como nós podemos constatar, né, de certa forma ele estava certo, porque ele está morto e nós estamos pagando o pato. Então é isso, pessoal. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Spotify. Deixe sua crítica, deixe suas sugestões nos comentários. Eu respondo dezenas de comentários todos os dias. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.